A Marvel acabou de confirmar que existe sim um grupo de bruxas trabalhando para o Doutor Destino dentro da Latvéria. E a primeira delas que foi revelada, a que usa verde, pode ser, na minha teoria, ninguém menos, ninguém mais do que a Wanda Maximoff. Não uma variante, a mesma Wanda que a gente viu morrer no final de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Hoje eu vou te mostrar por que essa teoria faz sentido, relembrando a trajetória completa da Wanda nos quadrinhos e no UCM, e como tudo isso pode transformar ela ao mesmo tempo na maior aliada e na maior fraqueza do Império do Doutor Destino em Vingadores Doomsday. Então fica até o final, porque a chave dessa teoria toda está numa história dos quadrinhos que quase ninguém se lembra. Então já deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve para não perder os próximos vídeos e ativa o sininho. Relembrando a Wanda. Antes de entender a conexão com a Latvéria, vale reconstruir rapidamente a jornada da Wanda dentro do UCM, porque é essa base que sustenta a teoria toda. Ela nasceu com um poder que estava muito além do que ela conseguia compreender, um poder que só foi realmente despertado pela Joia da Mente. Depois de perder o irmão em Vingadores Era de Ultron, na verdade, ela se tornou uma Vingadora, se apaixonou pelo Visão e os dois chegaram a planejar uma vida pacata em Westview. Só que o Thanos matou o Visão, e a Wanda, que já tinha perdido os pais e o irmão, perdeu também o parceiro. E foi exatamente por não aguentar mais uma perda que ela perdeu o controle dos próprios poderes e transformou Westview inteira numa realidade só dela. Um casulo onde ela podia viver feliz com uma família reconstruída à força. No final daquela história, ela reconhece o próprio erro e liberta a cidade. Mas é ali, dentro da série, que ela também descobre que é a Feiticeira Escarlate de verdade. E acaba ficando com o Darkhold, o livro da Agatha. A partir daí, a vontade de reencontrar os filhos leva a Wanda a tentar sequestrar variantes deles, vindas de outros universos. E isso a empurra cada vez mais para o lado sombrio. No fim, ao perceber que tinha se transformado exatamente no tipo de monstro que ela mais temia, ela se arrepende e destrói o próprio templo do Monte Wundagore, o lugar onde o Darkhold foi escrito. E a partir dali, ela desaparece e é dada como morta. De onde vem essa história e por que ela aponta para a Latvéria? Só uma fatia da vida da Wanda nos quadrinhos foi realmente adaptada para o cinema. E a Marvel fez questão de misturar histórias diferentes numa só. A base principal veio de dois arcos: a queda dos Vingadores, quando a Wanda recupera a memória dos filhos e ataca o próprio time, e a Casa M, quando ela cria uma realidade inteira onde os mutantes são maioria, com o Magneto no poder, só para ter os filhos de volta. Dá para dizer que WandaVision juntou pedaços da queda dos Vingadores, da Casa M e também da minissérie Visão do Tom King, aquela em que o Visão tenta viver uma vida comum com uma família robótica montada por ele mesmo. A Marvel pegou esses três pedaços, misturou tudo e o resultado foi WandaVision. Depois do Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, a Wanda perde o controle novamente por causa do Darkhold, igual aconteceu na queda dos Vingadores. E quando percebe o erro, sacrifica tudo para acabar com o Darkhold e o tempo, exatamente como fez em Casa M, quando decidiu desfazer o próprio mundo que tinha criado. Ou seja, Casa M no UCM é basicamente o WandaVision somado a Multiverso da Loucura. E é aqui que a Latvéria entra na história. Depois de Casa M, nos quadrinhos, a Wanda se torna a pessoa mais odiada entre os mutantes e passa a ser caçada pelos próprios Vingadores. Mas quando um grupo de jovens Vingadores chega na mesma cidade, descobrem que aquela Wanda era, na verdade, um robô do Doutor Destino. A primeira suspeita é que o próprio Destino sequestrou a Wanda. Eles vão até a Latvéria para tentar resgatá-la e descobrem que ela perdeu completamente a memória da vida anterior e estava prestes a se casar com o Doutor Destino. O detalhe curioso é a cor do vestido dela nesse dia. O vestido dela era verde, o que condiz completamente com essa teoria de que ela seja essa bruxa verde que aparece nesse novo vazamento. Mas o que realmente importa para essa análise não é a cor da roupa, e sim o padrão de comportamento. O Destino encontrou a Wanda vulnerável e tentou manipulá-la para usar o poder dela em benefício próprio. Esse é exatamente o tipo de dinâmica que o UCM pode estar recriando agora em Doomsday. Por que o Destino precisaria da Wanda? A Marvel dificilmente vai deixar a Wanda sair do UCM sem alguma forma de redenção. E redenção aqui é diferente de arrependimento. Arrependimento é uma virada interna,
você reconhece o erro para si mesmo. Redenção é externa, você reconstrói e o mundo ao redor passa a te enxergar diferente. A Wanda destruiu o próprio templo, sim, mas morreu como uma vilã arrependida, não como uma heroína reconhecida por ter consertado algo. Ela nunca prestou contas com ninguém, nunca teve um momento público de virada. Isso é arrependimento, não redenção. E seguindo a lógica dos próprios quadrinhos, onde boa parte da culpa da Wanda em Casa M acabou sendo atribuída ao destino, que a ajudou a alcançar um poder que ela não sabia controlar, faz sentido a Marvel usar esse mesmo caminho para abrir espaço para uma redenção de verdade dentro do CM. E tem outro motivo mais estratégico para o destino precisar dela. Ela precisa de uma fonte de poder gigantesca para sustentar o próprio plano de controlar o multiverso. Nos quadrinhos, em 1984, o destino modifica a própria armadura com peças da nave do Galactus para conseguir absorver o poder de um Beyonder, um ser praticamente onipotente. No CM, a fonte de poder mais óbvia hoje seria o Loki, já que ele sustenta o multiverso inteiro sentado naquele trono. Só que o Loki alimenta as linhas temporais, ele não reescreve a realidade a partir do zero. Quem tem esse tipo de poder, de fato, é a Wanda. A magia do caos que ela demonstrou em Multiverso da Loucura foi só uma fração do que a Feiticeira Escarlate é capaz de fazer. Segundo a própria mitologia, ela tem o potencial de governar ou aniquilar o cosmos inteiro. Se o destino está atrás da fonte de poder mais forte que existe para alimentar o próprio plano, a Wanda é a candidata mais óbvia. E é inclusive uma explicação para como ele a encontraria. É bem provável que ela tenha tido acesso a algum Darkhold do próprio universo. E um Darkhold carrega justamente a profecia de que a Feiticeira Escarlate vai governar ou aniquilar o cosmos. O tipo de informação que atrairia a atenção de alguém como Destino imediatamente. Como ela poderia ter sobrevivido? Vale lembrar, quando criança, a Wanda já foi capaz de impedir uma bomba de explodir dentro da própria casa, sem nem sequer entender o próprio poder na época. Alterar probabilidade e reescrever a realidade sempre foi a especialidade dela. Então, sobreviver à destruição do próprio templo, mesmo sem memória, está longe de ser impossível dentro da lógica que o próprio UCM já estabeleceu para ela. E por que seria a Wanda original e não outra variante de outro universo? Porque nem toda Wanda do multiverso é necessariamente a Feiticeira Escarlate. Os Darkholds que já vimos em cena até agora foram usados por outras pessoas. Um foi consumido pelo Doutor Estranho da Terra 838, outro pelo Doutor Estranho Sinistro. E existe uma frase da própria Agatha, dita na série, que reforça essa ideia. A Feiticeira Escarlate não nasce, ela é forjada. Ou seja, pode ser que a Wanda que a gente conhece seja a única versão dela com esse título específico em todo o multiverso. O que explicaria perfeitamente porque o destino iria atrás dela e de mais ninguém. Como a redenção pode acontecer? Se essa bruxa verde realmente for a Wanda, o caminho mais provável é ela aparecer como aliado do destino em Doomsday. Mas a redenção de verdade só deve vir em Guerras Secretas. Nos quadrinhos existe uma história chamada Cruzada das Crianças, onde o filho dela, Billy, sai em busca da própria mãe, guiado pelo fantasma da Agatha. Se o filme seguir esse caminho, é o Billy quem reconhece a Wanda dentro de qualquer realidade que ela estiver presa. E no momento em que ela reconhece ele de volta, a magia que a mantém controlada se desfaz. Foi assim que ela recuperou a memória nos quadrinhos. E faz sentido como gancho emocional para o CM também. Isso, inclusive, pode ser o próprio ponto fraco do Doutor Destino. Se a Wanda for a bateria que sustenta o poder dele, ela também é o calcanhar de Aquiles do plano inteiro. Nos quadrinhos, quem cumpre esse papel era o Homem Molecular. No cinema, tudo indica que pode ser a Wanda. Ele pode estar mantendo ela numa realidade onde ele é o Deus absoluto, enquanto ela, sem saber, vive presa numa versão fictícia da própria família, até o momento em que o Billy aparecer. O Billy provavelmente não vai ser quem salva o multiverso sozinho. Esse protagonismo deve continuar com os Vingadores originais, mas ele pode muito bem ser a chave que resolve especificamente o arco da Wanda dentro dessa história. E se for isso mesmo que a Marvel está armando, dessa vez a Feiticeira Escarlate teria a chance de cumprir a própria profecia como heroína, não como ameaça. E assim que eu estava gravando esse vídeo, vazaram novas informações. Supostamente vazaram fotos do Doutor Estranho em Vingadores Doomsday. Ele vai estar sob o controle do Doutor Destino, sendo seu braço direito durante todo o filme. Supostamente ele aparece com um traje mais escuro, com a abertura para o terceiro olho
olho na testa. Então esse possivelmente seja o visual do Doutor Estranho no filme dos Vingadores Doomsday. Faz sentido pra você essa teoria da Bruxa Verde ser a Wanda? Comenta aqui embaixo, eu quero ver o que você acha. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para acompanhar as próximas teorias sobre o Vingadores Doomsday. Deixe o seu like aqui e nos vemos no próximo vídeo. Falou!